Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso Estúdio da Comunicação, um espaço para a gente falar sobre técnicas, estratégias de comunicação. Bom, e aí, fala para mim, tá com dificuldade para falar em público? Precisa de algumas dicas? Então vem comigo, que eu tenho 7 dicas para falar com você sobre comunicação com o público. Roda a vinheta! Antes de qualquer coisa, é muito importante a gente entender que quando nós vamos falar para um público, a gente precisa entender qual é este público. Sobre um tripé da comunicação, o que falar, com quem falar e onde falar. Mas sobre isso eu vou falar em outro vídeo e eu vou deixar o link para vocês. Bom, quando nós chegamos para falar com o público, a gente precisa tomar cuidado com algumas observações importantes. A primeira dela é você dominar o seu conteúdo. Essa é a primeira dica. Domine o seu conteúdo. O seu conteúdo, ele precisa estar na ponta da língua. Algumas pessoas têm algumas dificuldades, por exemplo, para escrever ou simplesmente ficar lendo aqueles famosos slides. Não se preocupe. Uma forma eficiente de fazer isso é você criar tópicos para que no momento que você falar com o seu público, você possa de fato ter ali um acesso àqueles tópicos e desenvolver aquilo que você domina. Afinal de contas, você certamente já vai estar com esse conteúdo aí na ponta da língua. Combinado? Olha, uma dica muito importante é fazer exercícios de respiração. Gente, vou falar para você que está do outro lado, antes mesmo aí de você entrar para sua apresentação, para falar com o público, seja uma apresentação de projeto no trabalho, seja ou até mesmo uma apresentação na faculdade, na escola, ou até mesmo para os seus amigos, não tem problema. 10 minutinhos antes, faça exercícios de respiração. Se concentre, foque no seu conteúdo. E o mais importante de tudo é entender que você vai dar o seu melhor. O seu melhor pode até não ser o melhor para aquelas pessoas que vão te assistir, mas o importante é que no final das contas, o seu melhor foi o seu melhor e ponto. Uma outra dica muito importante, na hora da apresentação, ocupe o espaço. Não fique parado em um lugar. É muito importante você ocupar aquele espaço que está disponível para você. É aquele espaço todo seu. Inclusive, quando nós ocupamos o espaço, caminhando sobre ele, interagindo com o público, o nervosismo aos poucos vai embora. Muito importante. Uma outra dica muito bacana que poucas pessoas usam é utilizar de recursos cognitivos. Bom, vou dar um exemplo para você. A caneta. Se você está ali na apresentação e você utiliza, por exemplo, a caneta para você, de alguma forma, interagir com o seu público, esta metodologia é uma metodologia que certamente vai te ajudar a ficar mais calmo quando você troca a caneta de mão e, ao mesmo tempo, passa uma credibilidade para o público. Agora imagine a caneta se você, obviamente, usa o óculos. Né? Se você usa óculos, o óculos, de uma forma cognitiva, vai passar uma imagem de seriedade. Pode parecer muito bobo, mas não é. Isso faz a diferença. E teste. Depois você me fala aqui nos comentários. Combinado? Algo muito importante também para você falar em público é ficar atento à comunicação não verbal. Olha, gente, quando você está falando ali com aquele público-alvo que você preparou durante muito tempo, aquele conteúdo com carinho, é muito importante você estar atento à comunicação não verbal. E quando eu falo de comunicação não verbal, é quando alguém está bocejando, quando uma pessoa está sentada de qualquer maneira é porque de alguma forma está causando a ela, aquele conteúdo que você está passando, um desinteresse. Então aí é hora de reagir.
Alguns palestrantes, os grandes que nós conhecemos aí no mercado, eles utilizam, por exemplo, pedem para as pessoas ficarem em pé, fazer um alongamento, ou seja, de alguma maneira utilizar uma dinâmica para trazer o público de volta ao conteúdo que você de alguma forma está passando, tentando passar e obviamente tendo sucesso na sua mensagem. E para terminar, muito importante, utilize de verdade, utilize uma análise do seu conteúdo. Faça depois que a apresentação foi concluída, depois que passou tudo, passou aquele frio na barriga, faça uma análise. Realmente avalie, sente e avalie. E aponte de um lado o que você pode melhorar, o que talvez não foi legal durante aquela apresentação, e de outro lado, o que realmente deu certo. É muito importante a gente apontar as nossas potencialidades. Aquilo que você é bom. Talvez não tenha sido bacana, por exemplo, o conteúdo, mas você conseguiu desenvolver de uma forma que chamou a atenção do público, do seu público-alvo. Talvez o contrário aconteceu. O conteúdo ele estava bom, mas o seu público, ele de alguma forma não mostrou interesse no conteúdo que você apresentou. Esta análise é muito importante. Essas dicas, obviamente, quando praticadas, tendem a um sucesso, mas é muito, e eu repito, muito importante a gente manter um método avaliativo. E só assim a gente vai poder melhorar o nosso processo. Sempre digo, minha gente, melhor que o resultado, mais importante que o resultado é o processo. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio da comunicação. Se você caiu de paraquedas aqui, eu te convido a você se inscrever. Vai aqui embaixo, ajuda a gente. Por favor, curta, faça seu comentário, sua pergunta. É o nosso estúdio da comunicação. Eu sou o Jonathan Fernandes e eu estou com você. Até mais!